Olá, você conhece as três peneiras de Sócrates? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Conversa de Advogado. Nesse momento, eu gostaria de colocar mais um causo e que esse causo fosse adequado aos motivos, aos assuntos que nós vimos tratando nas entrevistas. Então, eu encontrei um ótimo caos, uma ótima história e eu gostaria de contar para vocês essa história. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava do seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar esta informação pelas três peneiras. Três peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza de que isso que queres me dizer é verdade? Bem, foi o que eu ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil, na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom, nem útil, então é melhor que o guardes para ti. Essa história é interessante, né? E realmente é útil. Ela serve, claro, para a gente reanalisar, né, aquilo que a gente recebe, aquelas informações que nós temos todo dia, né? E que a gente muitas vezes fica doidinho para passar para frente essa informação. Ou seja, parece-me que está muito atual isso, né? Afinal de contas, estamos aí rodeados de fake news, né? Que é uma versão moderna daquilo que a gente conhecia no passado como fofoca, não é mesmo? História legal, adequada. Então, vamos fazer o vídeo com essa história. Mas, quando eu fui preparar o vídeo, me ocorreu uma coisa. Nós sabemos que Sócrates não escreveu nada. Tudo que nós sabemos do Sócrates veio a partir dos escritos de Platão, de Xenofonte, e todo estudante de filosofia conhece, pelo menos um pouquinho, as obras do Platão. Fui tentar me lembrar e não me lembrei de ter visto essa história em qualquer das obras de Platão que eu já conhecia. Mas então, peraí, vamos olhar melhor. E fui fazer uma pesquisa para ver se eu encontrava a fonte dessa história. Isso porque na internet tem vários sites, vários vídeos no YouTube que contam essa história. E o pior, nenhum deles coloca a fonte da história, em onde que ela foi encontrada, como ela foi escrita. Então, vamos lá fazer uma pesquisa, afinal de contas, eu tenho que trazer alguma coisa útil e importante para todos aqui, né? Então, fui lá fazer a pesquisa. Como eu não tinha encontrado nada, né, de confirmação dessa história, eu falei, bom, como que eu vou checar? A própria história me dá a receita, né? Vamos usar as três peneiras. Para dar certo, eu fiz o seguinte, eu inverti as peneiras. Então, eu comecei pela terceira peneira. E essa peneira fala da utilidade. É útil a transmissão, passar para frente essa informação? Bastante útil. Afinal de contas,
nós estamos vivendo num momento aqui em que várias das informações que nós recebemos, a gente tem aquela vontade de transmitir. Mas a gente vai ver se essa transmissão é útil. E nesse caso, me parece que a história se aplica, né? A história é bastante útil para essa finalidade. Bem, vamos à segunda, né, de trás para frente, a questão da bondade, a peneira da bondade. É bom transmitir essa informação? À primeira vista, sim, até porque ajuda a gente a repensar naquelas informações que a gente recebe. Mas a primeira das peneiras, né, que eu fiz de trás para frente, é a questão da verdade. Afinal, será ou não verdade essa história que eu acabei de contar e que está aí disponível na internet em tantos sites? E aí eu fui checar. Como eu não havia encontrado, né, fui checando na internet, eu encontrei um blog chamado Na Verdade. Eu vou colocar o link do blog aqui. E o autor do blog, ele também teve a mesma preocupação minha. Ele foi buscar, ele foi procurar as origens dessa história. E ele encontrou, então, num primeiro momento, essa história com um autor, né, num livro psicografado de Chico Xavier, né? Esse livro foi publicado em 1981 e tinha essa história psicografada a partir da informação do livro do irmão X. Ou seja, ainda não temos um autor definitivo, né? Nesse mesmo blog, na verdade, ele foi um pouco mais fundo e ele encontrou uma versão dessa mesma história, num livro mais antigo, escrito por um escritor português chamado Antônio Boto. O livro chama O Livro das Crianças, que foi publicado na década de 1940. E nesse livro tem a história, porém a história não menciona Sócrates, né? Pela história é uma criança que chega da escola querendo contar alguma coisa para sua mãe e a mãe apresenta para ele as 3 peneiras. Ou seja, foi o que esse blog conseguiu chegar. Eu tentei ir um pouco mais longe para ver se eu encontrava essa história antes, né, que eu conseguisse localizar essa história lá no período que Sócrates viveu, mas a exemplo do blog eu também não consegui. Pois bem, parece-me que a história não passou pela primeira peneira, pelo primeiro crivo, né, que é o crivo da verdade. Mas, enfim, mesmo que isso tenha acontecido, né, as outras 2 peneiras nos ajudam a retransmitir essa história, a passar essa história, até porque é uma história boa, né, que ajuda a gente a repensar as informações que nós recebemos. Então, gente, se vocês gostaram dessa história, porque o caos não é a própria história, e sim a tentativa minha de buscar confirmação dessa história, que eu não consegui, né? Então, se alguém tiver alguma informação mais antiga dessa história, por favor, coloque aqui nos comentários. De qualquer maneira, a história é boa e vale a gente contar de novo. Se você gostou dessa história e desse caos, não esqueça de mostrar aqui que gostou, colocando aí um like e também não deixando de se inscrever no canal para receber todas as nossas atualizações. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.